sejam muito bem-vindos, meus queridas e queridas investidores de todo o Brasil. E meu nome é Gabriel Detz e hoje nós vamos estar falando de um fundo imobiliário sobre o SCN11, tá ligado? O SCN11 seria basicamente o Suno Recebíveis. Lembrando que a Suno a gente já conhece muito bem, que é uma casa de análise aqui no Brasil que faz recomendações de ações e fundos imobiliários de grande renome. Porém, a Suno vem mostrando aí um grande interesse em partir para o fundo imobiliário, tá ligado? Então ela já lançou o KISO 11, já lançou o SNFF 11 e está lançando agora o Suno Recebíveis. E o Suno Recebíveis ele tem uma estratégia ali de investir em papéis, tá ligado? Então é um fundo que vai estar pagando bastante quando a inflação está em alta e vai estar pagando bastante de acordo com a estratégia ali do fundo. O fundo, lembrando que ele não é um fundo high yield, porém a gente vai dar dando uma olhada no relatório dele e vai estar conseguindo perceber uma coisa muito interessante, que seria, ele é um fundo de risco médio, porém ele está pagando mais do que os high yield atualmente, tá ligado? E eu tenho que mostrar o relatório para vocês, que vocês vão se surpreender com a qualidade do relatório. E eu espero que os outros fundos imobiliários copiem essa ideia e façam os relatórios desse jeito, porque é um relatório extremamente incrível. E infelizmente essa cara muito bonita aqui que vocês amam e odeiam ao mesmo tempo vai estar saindo, que eu vou estar pulando agora para o relatório. Então, eu tenho que mostrar esse tipo de relatório que a Suno trouxe ali, acho que inovando o mercado de fundo imobiliário. Cara, que relatório incrível, tá ligado? Ele tá utilizando ali uma tecnologia chamada de Power BI. Eu não conheço totalmente essa tecnologia, mas que incrível, cara. Porque isso fica muito fácil pra gente que é cotista visualizar as informações mais importantes do fundo imobiliário. Tanto que o fundo é um fundo bastante novo, tá ligado? É um fundo que começou a ser negociado ali em bolsa em outubro, que a gente já consegue ver isso daqui, olha, nessa parte aqui do gráfico, e que desde então vem aumentando o seu número de cotistas. Porém, até aí tudo beleza, super bacana. Porém, aqui tem uma ferramenta incrível, cara, que eu tô assim, sinceramente apaixonada nisso, que seria basicamente essa parte aqui, olha, de mês, que a gente consegue simplesmente olhar os meses anteriores no mesmo documento. Então, em janeiro de 2022, o fundo está atualmente com 19 CRIs, com um yield ali de aproximadamente 14,27 ao ano, com a sua última distribuição de cota de 1,40, com o seu dividendo yield anualizado ali de quase 18% e com a sua cota do valor patrimonial de 19,21 e um lucro acumulado por cota de 1,23. Cara, até isso eu passei as informações básicas do fundo. Isso a gente já conseguiria achar em outros relatórios. Porém, a coisa mais interessante que vocês têm que estar percebendo no relatório do SNCI 11 da Suno, do recebíveis deles, que seria essa parte aqui, olha. Existe uma função que a gente consegue ver os meses anteriores do relatório. E, cara, é simplesmente incrível, porque fica de uma maneira muito fácil, visual e prática para a gente estar analisando um fundo. Então, quando a gente aperta aqui em agosto, a gente já muda aqui que antes estava em 19 e já caiu para 10. Já viu que não tem mais lucro acumulado, porque isso foi logo no primeiro mês ali do fundo. E, cara, isso é simplesmente incrível, porque a gente consegue ver de uma maneira muito fácil e rápida se o fundo está aumentando a quantidade de CRIs deles, se o prazo médio está aumentando ou não, se o dividendo dele vai estar aumentando ou não. Então, cara, isso é simplesmente incrível para efeito de comparação. E vamos estar começando o nosso vídeo aqui. E a gente tinha que fazer esse vídeo baseado em cima do relatório gerencial, que primeira coisa, eu achei esse relatório extremamente incrível e tinha que mostrar para vocês. Então, se vocês não investem no fundo ou estão pensando em analisar ele ou algo do tipo, recomendo demais que vocês acessem esse relatório aqui, que eu achei incrível. Então, o fundo está sendo negociado em bolsa ali desde o no dia 15 do 10 do ano de 2021. É um fundo extremamente novo, não é um o fundo não tem nem um aninho ali de idade, então a gente não consegue fazer uma comparação muito antiga dele dos resultados anteriores. O total de taxa deles são taxas extremamente baixas, tá ligado? A Suno está trazendo essa característica para o mercado, que está trazendo ali de 0,9% ao ano. E lembrando, não tem taxa de performance. Muitos fundos imobiliários high yield, tanto high grade, estão trazendo essa parte de taxa de performance. E na maioria das vezes o fundo não está conseguindo bater, tá legal? Então o Assuno está trazendo essa característica aí bastante interessante. Porém, aqui existe uma outra interrogação que eu queria trazer para vocês, é de que, como a Suno é uma casa de análise de grande renome, os próprios relatórios da Suno não estão recomendando os fundos deles. Por quê? Os fundos deles são novos, então fundos novos existem um risco maior.
Eu sei que retorno passado não é garantia de retorno futuro, tá ligado? Porém, quando a gente já tem um certo ali histórico, a gente consegue analisar melhor. E vamos dar uma continuidade aqui para a gente dar uma olhada nesse relatório gerencial aqui, que eu já dei uma olhada nele, e a gente consegue ver que o número de cotista vem aumentando cada vez mais e o seu patrimônio líquido ali está em torno de 160 milhões. Vamos torcer para que o fundo não fique muito ambicioso e comece a fazer várias emissões. Que, cara, se esse fundo tivesse sido inaugurado no começo do ano de 2021 ou no final de 2020, esse fundo ia estar bombando. Esse fundo poderia fazer 50 emissões que o pessoal ia entrar de cabeça, tá ligado? Porém, o fundo começou a ser negociado ali um pouco mais para o final do ano de 2021 e que todos nós estamos acompanhando que a alta nos juros aqui no Brasil está cada vez maior e cada vez mais difíceis para os fundos imobiliários acompanharem a renda fixa, tá ligado? Eu sei que é uma comparação errada a fazer, porém essa é a grande realidade. Então vamos estar olhando aqui o resultado dele. Cara, que resultado bacana, cara. Porque quando a gente vem aqui e clica, por exemplo, na parte de despesas, a gente consegue ver, olha, mês a mês, quanto que comeu ali do nosso rendimento, tá legal? E quanto que vai ser debitado ali do balanço ali. Então, no mês de setembro do ano passado foi ali de 8 centavos, depois de 8. Então se mantém uma certa constância, tá ligado? E lembrando que aqui na parte de baixo também, ó, tem o dividend yield em relação à cota de fechamento e em relação à cota do valor patrimonial. Como o momento não está ali dos mais favoráveis aos fundo imobiliário, então é bastante comum atualmente estar em relação a cota de fechamento e o valor patrimonial bem próximo, tá ligado? E isso significa que pode ser uma vantagem para a gente que está querendo entrar no fundo agora. Principalmente que eu já vou estar mostrando aqui para vocês essa parte aqui de estratégia de risco. Cara, que parte da hora, velho. Oh, que relatório incrível. Por que eu falo isso? Porque o fundo ele simplesmente pegou, criou uma classificação ali, que a gente já conhece os AAA, os rating ali que acabam fazendo a parte de classificação dos CRIs. Porém, a Suno criou um outro índice, tá legal? Que seria de A1 a B. Então, A1 seria o mais e o A1 seria basicamente o mais seguro, o A2 seria como se fosse o Double A lá, o Triple A, tá ligado? Então seria do maior para o menor. O B seria o nível mais arriscado. E como a gente já consegue ver bem claro aqui, olha, que a maior parte do SCNI 11 está na parte de A3. Então significa que não é um fundo imobiliário de risco alto, não é um fundo imobiliário que se expõe tanto ao risco assim. Ele é um fundo mais médio risco ali, ó. Ele seria mais na média, tá legal? Ele não é nem um high grade ali, que busca extremamente a segurança, e nem um extremamente risco, tá legal? E se a gente for estar comparando atualmente com outros fundos imobiliários, a gente vai estar percebendo que ele está pagando até mais do que esses outros fundos. E na parte aqui de ativos, cara, uma outra surpresa para mim incrível foi essa parte aqui, que quando a gente vem aqui e clica no ativo, ele mostra exatamente o que está acontecendo com o ativo, a quantidade ali do seu patrimônio líquido em relação ao ativo, a taxa, o indexador. Cara, simplesmente incrível. Vocês precisam olhar esta parte aqui de relatório da SCN11. E uma outra coisa aqui super bacana da Suno, que ela pegou, trouxe ali essa parte aqui de alocação, então a gente consegue ver que o fundo ele está extremamente bem diversificado, então a gente consegue ver tanto que ele está diversificado em IPCA como CDI e GPM, lembrando que a maioria dos gestores já estavam preparados ali para que o IPCA começasse a dar uma desacelerada, porém não foi o que aconteceu. O IPCA, por conta da guerra lá da Ucrânia com a Rússia, aumentou. Então a gasolina aumentando acaba subindo basicamente o IPCA. Então a gente já consegue ver aqui que além de ele não ter um risco muito grande na sua parte de crise ali, na sua parte de papéis, a gente vê que o perfil de risco dele é bastante diversificado, tanto para a parte de contratual, como de pulverizados, como de corporativos. Lembrando uma outra coisa bacana que ele está apenas com 1% de caixa. Isso é bastante interessante porque quando o dinheiro fica em caixa é um dinheiro que poderia estar rendendo para a gente. Lembrando que a maioria das
cotas deles ali seria ou única ou sênior, tá ligado? Não tem nenhuma júnior, não tem nenhuma subordinada. E a parte de setor dele está concentrado na grande maioria na parte de incorporação. Lembrando que ele também tem diversas outras, como infraestrutura, hospitalar, aviação. Então ele vem buscando uma certa diversificação maior para trazer uma segurança maior para os cotistas. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, de deixar o joinha. Espero que vocês acessem esse relatório do SCN11, que eu achei simplesmente incrível. Parabéns pelo trabalho da Suno em relação a esse relatório. Porém, já vamos deixar aqui alguns alertas, tá ligado? Não compre um fundo imobiliário olhando apenas para o dividendo yield dele. Cara, eu sei que o dividendo foi extremamente bom, extremamente gostoso de receber ele. Porém, a gente tem que estar olhando para mais do que isso. Lembrando que nesse vídeo a gente fez apenas um breve resumo dele aqui, mostrando alguns pontos importantes do relatório gerencial, porém quando a gente vai estar entrando em algum ativo a gente precisa olhar com mais calma. Um outro detalhe é que o SCN11, ele, como tem a parte da Suno ali, e a Suno tem grandes influenciadores, e o pessoal pode acabar confundindo que esses influenciadores podem até indicar ou estão falando bem. Muito pelo contrário, nenhum influenciador disse para se comprar o CNSI 11, tá ligado? Então tomem cuidado com isso. Não é porque é da Suno, porque é bom. Até agora eles vêm mostrando um bom resultado. Porém, no passado, ali no ano de 2020 e 2021, surgiram diversos fundos de papel que mostraram ótimo resultado no começo, porém, depois de um tempo, começaram a simplesmente pisar na jabaca ali, cara. Simplesmente isso. Porque o que acabou acontecendo? Muitos fundos ficaram extremamente ambiciosos e começaram a fazer emissão atrás de emissão, fazendo que o cotista seja diluído e que não entregue o prêmio para o cotista necessário. A Suno até agora, no momento, não fez isso. Porém, é um fundo novo, então é difícil a gente ter uma certa previsão de como que o fundo vai estar se comportando. Então, vamos estar acompanhando, eu pessoalmente vou estar acompanhando mais de perto o SCN11, que pelo jeito ele vai estar pagando mais ainda no próximo mês. Então, isso é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.